Olá, meus amigos do canal Mundo Por Aí, mais uma vez aqui trazendo um conteúdo que pode ser bastante relevante para você. Exatamente, para você que tem esse desejo de sair do Brasil, para você que quer viver em um outro país, para você que quer viver em Portugal. Vamos ver Portugal agora de uma maneira totalmente diferente. Vamos ver Portugal como uma possibilidade de você recomeçar, de você viver aquilo que você almeja para o Brasil. Muitas vezes a gente se ilude com políticos, enfim, com o sistema político, acreditando que essas pessoas, esses líderes aí, eles vão trazer o que a gente almeja para a gente, para nossa família: segurança, saúde, educação, qualidade de vida, mais oportunidade. Infelizmente, todos os anos parece que é o mesmo cenário, a mesma coisa, as coisas não mudam. Sempre existe algo ali, sempre existe uma barreira. Então chega um tempo que a gente tem que tomar vergonha na cara e tem que ser o presidente da nossa vida. A gente tem que procurar isso. Se a gente almeja segurança, saúde, felicidade, prosperidade, seja lá o que for, a gente tem que correr atrás e não ficar esperando. A gente já sabe que isso aconteceu muitas vezes na nossa vida, então não vale a pena batendo murro, dando murro, né, em ponta de faca. Então é preciso muitas vezes tomar uma atitude em relação a isso. Já peço aí a ajuda de vocês aí, caso você acredite que esse conteúdo do canal aqui pode ser relevante para você, deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que você pode estar motivando aí e ajudando. Isso vai ser muito importante para nos ajudar e consequentemente você vai estar colaborando também com muitas pessoas. Hoje a gente vai falar de como você pode estar chegando em Portugal bem preparado aí para empreender em Portugal e se sobressair em relação a muitas pessoas que chegam em Portugal e elas vão através do desespero. Eu fiz um vídeo passado aí falando que se eu tivesse no Brasil, o que eu faria para chegar até Portugal, e eu falei que naquele momento, né, eu não ia para Portugal. Eu recebi algumas críticas, mas para mim tanto faz as críticas, é insignificante essas críticas. Muitas vezes eu interpreto para o lado positivo, se realmente eu estou sendo equivocado, enfim. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre mudando de conceito, mudando de opinião, e eu acredito que a gente começa a evoluir quando a gente sai dessa bolha, de ficar preso numa coisa só e acreditar que aquilo é verdade e não observar os outros lados, né? Ver as outras situações. É sempre bom parar um tempo para ver e para refletir. Então, as pessoas falavam assim, algumas pessoas me falavam, isso é uma pequena minoria: ah, você tá falando isso porque você tá querendo desmotivar as pessoas, tem oportunidade para todo mundo, tem muito trabalho aqui, enfim. Isso também eu recebi no Instagram, tem muitas coisas acontecendo. Cara, quando eu faço um conteúdo, quando eu faço um vídeo, eu sempre procuro algumas informações que estejam em dados. E segundo dados do que está na situação, do que estava a situação em Portugal até um pouco tempo atrás, e ainda está, se mudou foi pouca coisa, a questão de trabalho caiu muito devido à pandemia. E você consegue ver isso. Se você está no Brasil, você consegue perceber que a situação decadente da pandemia fez com que as coisas acontecessem dessa forma negativa. Muitos trabalhos se fecharam, enfim, a situação ficou péssima. Em Portugal, lá o pessoal está vivendo mar de rosas? Obviamente não. A situação está um pouco melhor porque é um país desenvolvido, porque o país é menor, enfim. E também tem um suporte da União Europeia. E eles conseguiram também, através de uma campanha de vacinação, aí, vacinar muitas pessoas agora. Obviamente que não vem caindo muito de degrau em relação à quantidade de tempo, né? As pessoas começaram com 90 anos, 80 anos, 70 anos, assim que começa a campanha de vacinação no mundo. E lá, devido à população ser uma população mais idosa, eu acredito que isso fez com que essa campanha não avançasse, mas ainda estava avançando. E a situação está um pouco melhor, segundo a mídia e algumas pessoas que vivem lá. Parece que o país já está abrindo para o turismo em algumas partes, por exemplo, Lisboa ou mesmo Algarve. Já estão recebendo turistas da Europa e acredito que de outras partes do mundo que já estão vacinados, né? É importante sempre salientar isso. Então, Portugal aí está começando aí a se abrir novamente para o mundo. O tema desse vídeo é sobre empreender em Portugal e chegar de uma forma segura. Um psicólogo muito conhecido internacionalmente, Daniel Kahneman, ele criou uma teoria sobre ilusão de foco. O que é ilusão de foco? Eles fizeram uma pesquisa com pessoas que viviam no Ohio. O Ohio é um estado que eu poderia dizer que é um estado pacato daqui dos Estados Unidos.
É um estado onde predomina-se o agronegócio, enfim, tem essas regiões de campo, as pessoas vivem mais isoladas, não tem tanto trânsito. Claro que se você for para a capital, obviamente você vai ver isso, mas a parte do estado é uma parte um pouco mais isolada, enfim. E eles perguntavam para essas pessoas que viviam lá, esses camponeses, o que seria felicidade para eles, que lugar talvez seria mais agradável, como eles almejavam viver, enfim, que lugar. E eles falavam: nossa, eu sinceramente queria viver na Califórnia, porque lá eu vou ter mais sol, aqui é muito frio, lá eu vou ter mais oportunidade de trabalho, lá eu vou conhecer mais pessoas, porque aqui eu não tenho essa facilidade devido o lugar ser um pouco isolado, enfim, não ter tantas oportunidades de conhecer pessoas e vice-versa. Mas eles estavam concentrados nisso, lá eu vou ter praia, eu vou ter isso. E por outro lado, eles fizeram pesquisa com pessoas que estavam na Califórnia, californianos que viviam lá. Qual seria o lugar maravilhoso? O que é maravilhoso para você? Eles falavam: não, eu queria viver num lugar mais tranquilo, longe dessa confusão aqui, desse trânsito caótico. Eu queria viver num lugar mais reservado, num lugar onde eu tivesse possibilidade de descansar, num lugar mais seguro, não nessa confusão aqui, um lugar um pouco mais frio, onde eu pudesse relaxar. Enfim, o que aconteceu que essas pessoas, elas fizeram isso. As que estavam no Ohio, elas foram viver na Califórnia. E as que estavam na Califórnia, elas foram viver no Ohio. E depois de um tempo, esses pesquisadores, eles foram até essas pessoas. Primeiro foi a do Ohio e perguntaram: e aí, tá tudo bem? Você tá vivendo a vida dos teus sonhos aqui na Califórnia? E elas falavam: não, eu sinceramente eu acabei me enganando, talvez. A situação não tá como eu queria. É porque o trânsito aqui é muito caótico. É porque aqui a concorrência aqui para a área específica que eu quero trabalhar é muito. É porque eu muitas vezes saio de casa e fico inseguro com os meus filhos que estão aqui dentro de casa, porque eu não sei o que vai acontecer. Há muitas pessoas na rua, pessoas desconhecidas, enfim. E o pessoal que saiu da Califórnia e foi viver no Ohio, os problemas foram outros. É porque aqui eu não tenho tantas possibilidades de trabalho, enfim. As oportunidades aqui para minha área é limitada. Eu acabei perdendo o meu círculo social e eu não consigo fazer muitas amizades aqui, porque eu tô meio que isolado aqui e é muito frio, sabe? Eu tenho saudade do calor. Então, a ilusão de foco é isso. A gente acaba se focando tanto numa coisa só, naquilo que a gente acredita que é maravilhoso, e esquece os pequenos detalhes daquilo que poderia acontecer. Quando a gente vê esses pequenos detalhes, a gente se prepara para isso. É totalmente diferente de você ser negativo, de você ser pessimista, de estar falando o tempo todo: não vai não, eu não vou porque eu vou ficar com fome, a imigração vai me deportar. E não faz isso, você vai acabar com a tua vida. Perceba que é totalmente diferente uma coisa da outra. Quando você se prepara, tudo pode acontecer. Por exemplo, eu vou dar a minha experiência pessoal. Eu, quando vim para os Estados Unidos, eu estava em Londres. Eu não saí de Londres, eu saí de Lisboa. Eu tenho familiares em Portugal, enfim, para me despedir deles, eu fui até Portugal, comprei minha passagem lá. E antes de vir para cá, eu sabia que eu poderia entrar aqui no país, como também não poderia entrar. É sempre um jogo, é sempre um risco. Eu entrei sem visto aqui porque eu entrei com passaporte europeu, mas você tira lá um documento na internet lá, o ESTA, eles vão pedir isso para os brasileiros aí, eu acredito que 1 a 2 anos na Europa para entrar. É só um documento onde você tem que preencher algumas informações aí, e é basicamente isso. Então o que eu fiz? Eu pensei assim: beleza, eu tenho que me preparar para isso. E eu vi os possíveis cenários do que poderia acontecer. Enfim, se eu fosse para uma salinha, a salinha é uma área reservada aqui no aeroporto, aqui nos Estados Unidos. Eles te levam, caso eles suspeitem que você veio para cá trabalhar, ou você já esteve aqui, ou você tem familiares aqui, para uma série de coisas. Então eles te levam lá, te começam a fazer um monte de interrogação. E eu via reportagem de alguns... Existem séries aqui nos Estados Unidos que mostram aí o passo a passo das pessoas, como elas entram no aeroporto, as possíveis perguntas e o que fazia com que esses agentes eles ficassem desconfiados daquela pessoa, enfim. Então eu fui me preparando para isso. E outra coisa também, e se não der certo a minha vida lá, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui em Portugal, ou seja, na Inglaterra?
Aí eu comecei a pensar, e aquele trabalho, e aquele curso que eu gostaria de fazer, e aquela empresa que eu gostaria de me inscrever para me trabalhar lá, quem sabe no futuro, né? Eu comecei a trazer um monte de solução e de possibilidade. E aquilo tirou aquela carga mental ali, aquela carga de estresse que estava dentro de mim, porque eu estava dando um tudo, e muitas pessoas fazem isso, elas colocam um tudo naquele possível plano, naquele possível local. E quando as coisas não dão certo, o mundo acaba para elas, infelizmente. Obviamente que elas vão recomeçar, mas naquele momento a situação é caótica. Um outro caso interessante é o caso do nadador americano. Eu acredito que é um dos maiores de todos os tempos, o Michael Phelps. Eu acredito que você sabe quem é. Esse cara ganhou praticamente quase todas as medalhas que ele concorreu nas Olimpíadas. Na de Pequim, numa das últimas competições dele lá de natação, ele fala numa entrevista que aquela tela de proteção, né, que coloca no rosto saiu. E enfim, na hora que ele mergulhou, o que aconteceu? Mesmo assim ele ganhou a medalha de ouro. E ele fala que por muito tempo ele se preparou para essa situação. Ele via os possíveis cenários na mente dele do que poderia acontecer. E vendo isso mentalmente, ele se preparou. Ele falava para ele mesmo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso nadar desse jeito, eu posso fechar os olhos, enfim. Ele treinava isso mentalmente. E ele conseguiu. Você consegue perceber a diferença de alguém que é totalmente seguro e centrado naquilo que ela quer, para alguém que está totalmente movida pelo desespero e vai sem nenhum tipo de informação? A diferença é gigantesca, né? A diferença é gigantesca. E quando você está preparado, obviamente você tem uma vantagem muito grande das pessoas que estão aí vivendo a corrida dos ratos. E uma das coisas que eu acredito que pode fazer a diferença para você é você se preparar. E se preparar é analisar o mercado português, é ver ali as possibilidades que você tem ali em relação ao mercado. Se você tem alguma profissão que você acredita que é relevante aí no Brasil e você quer trabalhar em Portugal, por que não se especializar melhor nela? Por que não estudar como é que ela está em Portugal, como é que é a situação desse mercado em Portugal, em que locais pode ser mais interessante você abrir uma empresa ou você trabalhar em determinada empresa. Se você trabalhar na área de beleza ou na área de saúde, ou se você é psicoterapeuta, se você é mecânico, seja lá o que for, ver os locais aí, as instituições que você pode estar se regularizando, que você pode estar transformando essa tua qualificação em uma qualificação, um diploma que pode ser válido lá em Portugal. Então se preparando, já juntando uma grana para isso, já juntando uma grana para abrir o teu negócio em Portugal, já estudando o mercado português. Pô, é muito legal quando você chega no país preparado financeiramente, quando você chega lá de uma maneira estável, quando você já tem um círculo de pessoas, não necessariamente isso é o mais importante, mas quando você já tem uma ideia, eu vou chegar em um determinado local, eu sei que esse local eles procuram muito esse tipo de profissional, esse tipo de empresa, esse tipo de produto, enfim, e eu já estou preparado para isso. Eu já vou abrir o meu negócio e já vai dar tudo certo. Obviamente que há muitas coisas que não estão sobre o nosso controle, mas você consegue ter essa clareza quando você se prepara dessa forma. E eu quero trabalhar em tal empresa, eu vou estudar essa empresa, ou eu vou estudar esse tipo de emprego, quais são as empresas que estão contratando, quais são as que não estão contratando, quais são os locais aí que eu posso estar fazendo isso aí. Eu quero estudar, eu quero uma qualificação melhor, eu vou estudar os institutos aí. Em Portugal tem vários centros de formações profissionais aí. Quando você se legaliza em Portugal, você consegue ter essa possibilidade. Falando em legalização também, você pode estudar aí como é que você pode estar se legalizando. Portugal é um dos países desenvolvidos que mais dá oportunidade para as pessoas se legalizarem no país. Volta e meia, eles estão fazendo reforma migratória, eles estão ajudando os imigrantes. Então é muito positivo nesse aspecto, sem contar que tudo aquilo que você almeja, como segurança, saúde, felicidade. Felicidade é um conceito interno, é um conceito de pessoa para pessoa, mas qualidade de vida Portugal pode te oferecer. Então, meu amigo, minha amiga, aproveita a oportunidade que você tem enquanto teus olhos estão abertos
Se você quer isso, você precisa lutar, mas sobretudo você precisa estar preparado para as adversidades da vida. Se deu certo, beleza, eu acredito que você vai estar muito satisfeita, porque você luta por algo e você vê as suas realizações ali na tua frente ali, então você sente uma sensação de gratidão, né, por tudo que a vida está te dando e por tudo aquilo que você está proporcionando para você mesmo. Mas se não deu certo, pelo menos você tentou e você adquiriu uma experiência incrível para a tua vida, não só para viajar, mas para viver, para estar preparado para as adversidades da vida. Eu acredito que você vai estar muito à frente aí da grande maioria. E esse é o conteúdo de hoje. Se você gostou, mais uma vez eu peço a ajuda de vocês aí, de coração aí, para compartilhar, para deixar o like de vocês aí, se inscreva no canal e ajuda a gente a trazer mais conteúdo como esse. Um forte abraço e até a próxima.